Bom dia, boa tarde ou boa noite! Que bom que hoje você escolheu estar aqui para aprender um pouco mais sobre Deus. No jogo de hoje vai ser um pouquinho diferente. As perguntas serão sobre as minhas escolhas. Então eu vou chamar os meus convidados daqui a pouco e vou perguntar para eles. E se eles me conhecerem bem, eles vão acertar as minhas respostas. Vamos esperar para ver? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Hoje nós temos dois convidados muito especiais. E eu vou chamar o Martin. Vem cá, Martin. Dá um oi pra galera ali. Vem aqui na frente, Martin. Vem aqui. Dá um oi, Martin. Oi, que lindo, Martin. O Martin disse que está 100% preparado. Vou chamar o nosso outro convidado, um garoto muito lindo e inteligente também, que é o Bento. Vem cá, Bento. Dá um oi pra galera ali, ó. E mais uma coisa aqui, dá um oi pra galera. Aí, podem sentar. Preparados para o jogo? 100%? Então tá bom. Como eu já expliquei antes, o jogo são sobre as minhas escolhas, tá? Sobre coisas que eu escolhi. Então, se vocês me conhecem bem, vocês vão acertar as minhas escolhas. Combinado? Vamos começar pela letra do alfabeto. Quem vem primeiro? A letra B de Bento ou a letra M de Martin? B. B. Então o Bento começa rolando, girando a boleta. Vai lá. Bento. Tô. E a cor escolhida é? Laranja. Pode sentar. E a pergunta da cor laranja é: o que tu acha que eu mais gosto, Bento? Qual feriado a tia Fábio mais gosta? O Natal, o Dia das Crianças ou o Dia da Árvore? Natal. Certo! Só você sabe Natal, eu gosto demais do Natal. Tu gosta do Natal também? Tu também? Ou você prefere o Dia da Criança? Tá bom. Agora o próximo a jogar é o Martin. Gira a roleta, Martin. Bem forte. Isso, e a cor vai ser? Azul, cor do grêmio. Tá do grêmio? Olha a cara que ele pensou, que virou os olhos. Muito bem. Bonito. Tá bom, pintura é legal também, né? Tá. E a
mais gosta de fazer num dia que está chovendo muito? Ler um livro ou ir numa festa de aniversário? E outra resposta é? Ler um livro. Ai, eu gosto de ler. Tu gosta de ler também? Ah, tu também? Gosta de ler a Bíblia, é isso mesmo. Vai lá, Bento, tua vez agora. Gira a roleta. E a cor é? Vermelho. Então senta aí. A pergunta da cor vermelha é a seguinte. No cachorro quente, o que não pode faltar? Que eu mais gosto do cachorro quente. O ketchup, a mostarda ou a salsicha? Tem uma coisa aqui. Acertou! É a salsicha? Muito bem. E Martim, a última pergunta para o Martim. E a cor é? Azul do Grêmio, não, azul do céu, azul. A pergunta para ti é: o que a tia Fábio mais gosta de beber? Refrigerante ou suco? Acertou a resposta! E o que tu prefere? Suco também? Legal! Vocês viram que vocês só acertaram as perguntas porque vocês conhecem a tia Fábio? Vou dar uma dica. Para conhecer a vontade de Deus, a gente precisa conhecer a Deus. E a gente vai conhecer a Deus agora ouvindo a historinha, tá bom? Toda vez que a gente lê a Bíblia e escuta a historinha, a gente aprende um pouco mais sobre Deus. Para poder fazer a vontade dele, para saber a escolha certa. Combinado? Vamos dar um tchauzinho pra galera? Tchau! Obrigada, Deus, por esse dia maravilhoso, que todo mundo fique bem, que ninguém pegue coronavírus, que esse coronavírus volte de onde ele veio, que ninguém pegue esse coronavírus, que ele vá embora. Que não quero, amém. Olá, queridos amigos do culto infantil. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês de uma história que às vezes a gente não pensa muito sobre ela. Bom, mas antes da história, eu queria que vocês perguntassem para quem está do lado de vocês ou que vocês respondessem: o que é tentação? Será que tentação é um sabor de pizza? Será que tentação é um chocolate? É um bombom que vem dentro daquela caixa azul? O que será que é tentação? Bom, acho que cada um de nós sabe um pouquinho sobre tentação. Um exemplo disso é o que eu tenho aqui em casa. Aqui na minha casa sempre tem chocolate. E às vezes a gente come chocolate demais aqui em casa. E às vezes a gente fala pro João, ou pra mim mesmo, ou pro meu marido, o Eduardo, a gente fala: não, só vamos comer depois do almoço. Mas aí vem aquela vontade forte e a gente abre o chocolate antes, né? Só de sentir o cheirinho, coisa boa, né? Coisa boa. A gente quer fazer, às vezes, uma coisa que não deveria. Se vocês lembrarem daquela oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, tem uma parte que também a gente sempre ora e pede a Deus: e não nos deixes cair em tentação. Então a gente vai falar um pouquinho disso, do que é tentação. Eu acho que durante a história vocês vão ir pensando sobre essa palavra tentação e vão ir lembrando de alguns momentos da vida de vocês que vocês já passaram por tentações. Então, gente, quem quiser ler na sua casa, pode abrir o livro de Mateus 4, ou Marcos 1, ou Lucas 4. Então, é a mesma história contada nos evangelhos. Então, o nome da nossa história é Vamos. Jesus, ele é tentado no deserto e depois disso ele escolhe os seus ajudantes. Depois que Jesus foi batizado, ele saiu diretamente para o deserto. E olha, gente, o deserto não é um lugar que a gente quer ir, né?
Ninguém quer ir para um lugar que não tem comida, que não tem chocolate, que não tem bebida, que não tem amigos, que não tem nem uma casa legal para ficar, né? No deserto é areia para todo lado, algumas rochas e é isso. Que lugar estranho que Jesus escolheu, né? Mas ele precisava de um tempo em silêncio. Ele precisava ficar sozinho para pensar, para conversar com Deus, para conversar com o Pai. Então ele foi para o deserto, ficou quietinho e foi conversar com Deus para pensar sobre a sua nova vida. No deserto, Jesus pensou no secreto plano da salvação que ele tinha feito com Deus. Ele conhecia muito bem a Deus e Deus conhecia muito bem o coração de Jesus. Antes da fundação do mundo, lá quando Deus criou as coisas, eles já sabiam tudo o que iria acontecer. Para a salvação dos filhos de Deus, para a tua, para a minha salvação, Jesus precisaria morrer. E não tinha como fugir dessa história, não havia outra forma. Essa era a razão pela qual Jesus tinha vindo. Mas vocês vão lembrar de um velho inimigo que está lá no início da Bíblia. Deixa eu ver se eu acho uma figura aqui para vocês. Vocês lembram desse velho inimigo? Lá do início da Bíblia? Pois bem, lembram que ele falou com Adão e Eva através de uma cobra? Lembram-se dele? Bom, ele não queria que Jesus salvasse o povo de Deus, ele não queria que Jesus nos salvasse. Então ele mentiu para Jesus. Jesus estava lá no deserto e aí esse velho inimigo chegou e falou: Jesus, tu és realmente o Filho de Deus? Tem certeza? Pobrezinho de ti, Deus não deve te amar. Por que que Deus vai querer que o seu filho morra? Tu não precisas morrer. Vem comigo, faz o que eu te disser. E Jesus escutou, pensou, né, João? Chega aqui para ouvir a história, então. E Jesus disse firmemente: não, eu não vou te obedecer. E daquele momento em diante, nada seria o mesmo. Jesus não era como Adão. Ele não caiu na conversa do inimigo. Ele não acreditaria em nenhuma mentira que esse inimigo contou. E ele confiava em Deus e ele conhecia Deus. E foi exatamente como Deus havia prometido para Adão e Eva, né? Jesus tinha vindo para lutar contra o trabalho da serpente. Ele veio para nos libertar do pecado, de toda dor e de toda lágrima. Ele iria sofrer na cruz, mas venceria. Então vejam só, Jesus poderia ter ido com o inimigo e falando: tá bem, eu não quero morrer. Para que isso, né? Vamos mudar de caminho. Mas ele não fez isso. Ele ficou firme. E ele ficou firme porque ele conhecia Deus. Ele conhecia o plano secreto da salvação. E ele sabia que ele deveria ficar firme, ficar forte e obedecer. Ninguém quer morrer, ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar, sentir dor, né? Mas isso aconteceu com Jesus e ele foi firme. Então, a gente pode pensar e pedir para que Deus sempre nos livre das tentações. Elas vão vir. Muitas vezes eu vou querer comer toda a barra de chocolate sozinha, mesmo sabendo que um monte de açúcar não faz bem para mim. Muitas vezes a minha tentação vai ser, sei lá, olhar algum programa de TV que eu não posso, que a mãe e o pai já falaram que não e eu vou lá e faço. Vai ser brincar de alguma brincadeira que o pai e a mãe falando: não, faz depois, e eu vou lá e faço. Então nós devemos orar e pedir para que Deus nos ajude quando as tentações vierem. E mais importante que isso, gente, antes de lutar contra as tentações, o importante é que a gente conheça Deus, que a gente tenha uma relação de intimidade com Deus, para que aí a gente possa ter forças para vencer essas tentações. Então, gente, vamos orar pedindo para que Jesus nos fortaleça? Senhor Jesus, sabemos que Tu nos dá a força para vencer as tentações, que a gente possa cada vez mais ler a Bíblia, conversar em casa com os nossos pais sobre isso e Te conhecer, para que tenhamos força e vontade de lutar contra as tentações.
Amém. Então, queridos, vocês podem depois ler esse texto com o pai, com a mãe, com a avó, com todos os amigos que vocês tiverem, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo PG. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo PG. Toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. O Martin e o Bento acertaram as respostas sobre mim, as que eu escolhi, porque eles me conhecem. E como é que nós podemos saber quais as escolhas certas que vão agradar a Deus nas nossas vidas? Lendo a Bíblia. Essa é uma das formas da gente conhecer a Deus. E a gente pode ler a Bíblia no livro, no computador, no celular, pode até mesmo ouvir a Bíblia. Só não pode deixar de ler a Bíblia. A Bíblia não diz bem direitinho, por exemplo, qual foi o chocolate que Jesus comeu, o que ele gostava, qual foi a marca da sandália que ele usou. Mas a Bíblia tem regras claras, por exemplo, amar o próximo, por exemplo, perdoar e outras que nos levam a fazer as escolhas certas. Mas a gente precisa ler para conhecer o nosso Deus e saber como agradá-lo. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele não precisou ficar tentando adivinhar qual seria a escolha sábia. Ele conhecia Deus e por isso ele sabia o que fazer. Espero que vocês também leiam a Bíblia nessa semana e todos os outros dias. E espero também vocês no PG de quarta-feira. Um beijão, uma abençoada semana.